Em um jogo em que o resultado veio, o Clube do Remo conquista a sua vitória dentro de casa, a primeira diante da sua torcida, ao comando do treinador Antônio Oliveira. Galera, o nosso pró-jogo hoje, muito feliz da vida, o Clube do Remo encosta no G4 com 29 pontos. Excelente pontuação e a pontuação para brigar por acesso, hein? A torcida terminou cantando "Vamos subir, Remo". Meus amigos. Que jogo foi esse, hein, galera? Um jogo até de certo momento tranquilo, podemos dizer assim, com poucos ímpetos e algumas coisitas mais. Já peço a você que está chegando no vídeo agora, já deixa teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, não esquece. Dependemos muito do seu hype para chegar mais longe com a nossa palavra, levando o nosso Clube do Remo, feliz da vida, e bora pra cima. Bom, galera esperta, meus amigos, nesse nosso pós-jogo nós vamos falar do que foi essa vitória do Clube do Remo e Avaí, né? Importantíssima vitória. Primeiro eu quero deixar meus abraços da galera da Remo Motoqueira e nossos amigos que sempre estão com a gente e quem comenta todo o nosso dia a dia aí, nossos amigos que estão comentando aqui pelo canal. Vídeo em homenagem a todos vocês, tá, gente? Um forte abraço a todos onde vocês estiverem. Eu sei que estão com o coração alegre com a vitória do nosso querido Clube do Remo. As minhas considerações iniciais, né, gente? Bom, galera, fato é que o Clube do Remo conseguiu sim quebrar aquela situação de 3 empates seguidos, conquistar a sua primeira vitória dentro de casa após aquele turbilhão ali, com a chegada de treinador, saída de treinador, alguns jogadores performando abaixo, outros que melhoraram muito seu retrospecto nesse jogo agora. Nós vamos ver o nosso pós-jogo de hoje. Mas antes de começar, eu vou dizer para vocês, gente, olha, eu fico muito, não sei se vocês concordam ou discordam aí com o seu amigo, eu tava vendo pela Desimpedido. Primeiro já começo no negócio, eu não sei, eu acho que eu tô ficando velho, gente. Porque, poxa, não se respeita mais nada, a narração displicente, né, gente? Eu não gosto, gente, eu não gosto. Eu já tava torcendo pra não ser aquele camarada, tem um camarada que acha graça de tudo, você vê, quando o cara erra uma bola, né? Pô, não sei o que, eu não sei, eu não acho graça daquilo. Eu acho que eu tô ficando velho, gente. Tô ficando velho. Eu tô ficando velho. Porque não é possível, eu acho que eu sou de outro tempo. Até eu nem gostava do Galvão Bueno, mas me dá até saudade dele em certo momento, olha. Sabe, porque tudo bem. Eu acho assim, gente, a partir de 45 anos, 40, você não pode tentar mais ser descolado. Não. É proibido você tentar ser descolado. Porque não é possível, gente. Não é possível. Você vê uma cambada de gente mais velha tentando ser descolado e tal. Aí leva isso pro ponto de vista. Eu não sei, eu acho que agrada os jovens, eu acho. Porque a mim, sabe? Aí o narrador, não foi pênalti? Eu sei que não foi. Olha, gente, eu tava mordido aqui, puto da vida. Eu disse, pô, cara, se tu fosse juiz, tu tava lá apitando. Se tu fosse jogador, tu tava lá jogando. Comigo, claro, né, que eu tava assistindo sozinho aqui em casa, primeiramente com Deus, claro, né, com todas as forças que são possíveis pra gente tá pedindo muito pra Deus aí, como diz aquele meme, né, Deus sou eu de novo, né, e Deus já sabe qual é o pedido do azulino de sempre, né, gente. Gente, jogo é assim, né, galera, mas eu confesso a vocês, eu não gostei da narração, eu vinha puxando muito, né, tendenciosa, enfim, quem sou eu pra falar? Sou um torcedor que posso reclamar assim e me chateia muito esse tipo de narração. Fato é que foi pênalti. Pronto. Até no final e da agora o cara tá continuando. Não foi pênalti. Pô, meu irmão, que porra é essa? Já vi um pênalti bizarro aí. E ainda teve aquele segundo que o juiz não marcou. Aquilo foi mais pênalti do que o primeiro até. Fato é, galera, que tirando essas situações, o Clube do Remo tomou um gol logo no início do jogo. Tá? E aí a gente já ficou com aquele receio, confesso a vocês. Eu fiquei com receio, digo, puta, mais um empate se chegando aí, Ricardo. Caramba, não acredito, Leão Azul. Tu é doido, meu irmão. O Leão começava bem, gente, começava bem, até porque mudou algumas dinâmicas ali, a própria estreia do Nathan Santos na lateral direita, suprindo muito aquela necessidade ali, eu gostei do que vi do rapaz lá, tá? E no ataque nós tivemos um ataque aí com o Davó, né, Marrone e Pedro Rocha, vocês vão ver que o ataque se movimentou bastante, gente.
Só o Davó que ainda deixou um pouco de dinâmica a desejar, tá? Mas quando a gente chegar na parte do 1 para 1, tá? Fato é que o clube do Remo se portaria e soube se portar depois de sofrer o gol, né? Porque foi uma tarde chuvosa, tarde não, início de noite, na verdade, muita água, xixica mesmo, e o clube do Remo num gramado que certa vez pesado, a bola corria mais, eu acho que inclusive até corroborou pro erro do próprio Kaique. Na hora de errar a gente sempre procura as dinâmicas, né, gente? A não ser o que se passou na cabeça do jogador naquela hora, até porque era Marcelo Rangel, por mais experiência, pedir para ele tocar aquela bola para ele de volta, para ele dar o chutão ou para lateral. Isso é que o Marcelo Rangel estava em melhor condições, né? Fato é que o atacante adversário soube fazer a leitura e fazer aquele gol ali. Mas aí, né, gente? Aí era um clube do Remo, meu irmão, que buscava naquele determinado, sem afobação, né, para não perder. Teve uns erros de passe, sim, do seu próprio Caio Vinícius ali no meio campo, mas é natural. O erro do Caio Vinícius de passe e o Pavone levar cartão amarelo, gente, eu já naturalizei isso aí. Eu já deixo assim pra vocês assim, não, Ricardo, isso é coisa natural, né? Pavone entrar e levar cartão, Pavone começar o jogo e levar cartão. Assim como o Caio Vinícius errar alguns passes. Só que o Caio destaca, gente, porque ele erra num setor que é o dinamismo, a bola tá percorrendo com ele ali, né? Mas aí, gente, é aquilo, né? O clube do Remo partiu para cima do adversário, chegava em determinados momentos de escanteio, inclusive o clube do Remo teve, parece, 7 escanteios a 2 do adversário. Mas foi um bom jogo, tá? Onde a gente viu o clube do Remo ir ali fustigando o adversário, fustigando, que até que aos 28 minutos, tá? Numa bola cruzada por o próprio Caio Vinícius, para vocês verem, ele estava na esquerda, né? O Davó raspou ela, gol do clube do Remo. Era o gol do empate, gente, um gol que caramba, né? No momento certo, no momento que o clube do Remo, sim, poderia vir no pensamento do jogador, não é humano isso, você vir, assim como o torcedor passa por isso, o jogador passa também, de você imaginar tudo, vir um turbilhão na tua cabeça e dizer, será? De novo, não acredito, né? Mais um empate, né? Ou então você sair atrás do resultado, e um adversário também que não queria a derrota, né? Não queria mesmo aceitar o resultado, e foi para cima do clube do Remo, porém o clube do Remo soube sim naquele momento certo chegar, né? E aos 40, num chute do próprio Pedro Rocha, o clube do Remo ganhou um escanteio ali, tá? E numa cobrança também intermediária, aquilo foi pênalti, gente. O jogador... É por isso que tem um problema de você fazer a leitura de vídeo na repetição. Tanto que o VAR não deveria ter chamado. Isso tem que ser muito fustigado pela própria imprensa, já que ela fala muita asneira. Pela própria imprensa, por nossas federações, porque não é possível, gente, o VAR se meter naquela situação. O juiz viu a dinâmica de campo, agora também a narração fica dizendo, não foi. Eu acho que não é para pesado tanto assim. Foi as duas mãos na costa, gente. Você tá coladinho aqui. Se eu fizer isso aqui contigo, se tu vai numa dinâmica de bola, qualquer um aí, fala aí você que já jogou bola. O Arnold, nosso amigo aí que já jogou bola. Se tu tá numa cobrança de escanteio ou numa intermediária de bola parada, qual é a tua? Né? O cara tocou na tua costa, tu vai perder a dinâmica, meu irmão. Agora o cara fica, não foi. Não foi, gente. Olha, eu acho que não foi. Eu acho que... Mas que coisa chata, rapaz. Pra não dizer outro palavrão aqui, porque eu tô muito puto com esse negócio desse narrador, viu, cara? Tu é doido, gente. Infelizmente é grátis, a gente tem que assistir, né, gente? Não dá pra gente tirar uma cotinha também ainda pra pagar. Mas também se tu vai assistir em outro lugar é quase a mesma coisa. Não muda. Saudades tenho daquele que narrou o Clube do Remo subindo, o acesso do Clube do Remo, não nesse ano passado, né? O Igor, esqueci o nome dele, escrevam aí pro seu amigo, né? Que, pô, cara, aquilo até hoje, gente, quando eu escuto aquela narração, é como se eu estivesse vivenciando aquele momento, entendeu? Então são pessoas que deixam emoção pra gente. Tem pessoas que vêm aqui narrar, vem aqui não, estou narrando, vendo na televisão também, né? Ai, ai. Bom, não temos nada a ver com isso. Quem pegou a bola, o Pedro Rocha, no momento que ele sofre o pênalti, fica aquele negócio, aquele alvoroço, ele vai pra bola, andando, caminhando, concentrando, levando as dimensões de milhares de azulino. Tem que fazer, Pedrão, tem que fazer, Pedrão, né? O juiz foi consultar o VAR, o Urubu, não foi pênalti sim, o VAR não tinha que ter chamado. Pedro Rocha pra bola, quase que no meio, o goleiro ainda se esticou todo com a perna, mas não deu certo.
o nono gol do Pedro Rocha e o segundo gol do Clube do Remo, que virava o jogo aos 46 minutos, gente, olha. Fiquei muito feliz, gente. Confesso a vocês, muito feliz mesmo, porque eu sei da importância desse resultado para a nossa continuação dentro do campeonato, gente. Era muito importante o Clube do Remo chegar aos 29 pontos. E aí vamos para o intervalo, vamos esperar o que o treinador vai fazer. No intervalo já veio uma mudança, porque o Sávio sentiu, tá? E aí o Clube do Remo colocou ali no seu lugar o Alan Rodrigues. Mudança já forçada, como vocês sabem, o Clube do Remo tem sofrido algumas mudanças forçadas. Porém, né, o Alan até supriu determinada necessidade, nós vamos trazer no final do vídeo para vocês, tá, gente? Fato é que o Clube do Remo sabia se postar, né? E depois vieram as outras substituições, o Janderson entrando no lugar, ou o Regis entrando no lugar do Jadson, né? Aos 15 minutos já ali, o Jadson também que deu uma baixada nos seus ímpetos, mas eu acho que performou bem, tá? E depois foi o Cantígio que sentiu e teve que sair para a entrada do Natan. O Natan entra com uma vontade, né, gente? Eu gosto de jogador assim. Não sei se vocês gostam aí, mas eu gosto de jogador assim que entra com uma vontade, né? Entra com aquele sangue no olho mesmo, vai para cima, diminui espaço. Eu gosto do futebol do Natan, gente. Tô gostando de ver, tá? Depois saíram aí o Matheus Davó para a entrada do Pavani, eu não sei para quê, aos 40 minutos, porque o Pavani, como meu cunhado veio de tarde aqui, né? Meu cunhado tem raiva do Pavani porque a única coisa que o Pavani fez até agora para nós, gente, foi roubar a loura da Mucura. Porque o meu cunhado até hoje tem raiva dele e isso me alegra muito. Gente, o jogo foi bom. O jogo foi bom porque nós tínhamos um adversário do outro lado que queria o resultado também. E tem umas certas peças ali até que são de boa dinâmica, né? Porém, é um adversário que no setor defensivo deixa a desejar. Vocês viram na hora que o cara é expulso, ele já sai já assim como se eu não me importo, né? Uma desimportar no jogo. E na hora que o cara faz aquele pênalti que foi no braço, ele acusou o pênalti aquele cara, gente. Ele acusou o pênalti, o juiz que não quis dar, tá? E o VAR, né? O VAR, só me engano, o VAR nem chamou, né? O VAR checou e não chamou. Não é interessante isso? Não é interessante isso? O VAR checou e não chamou, gente. Olha. Aí vem na dinâmica do jogo a gente perde isso aí. Olha só para vocês verem só como é. Né? Tem que ter muita mudança no futebol brasileiro, gente. Tem que ter muita... Tá tendo muitas interferências à toa. E interferências que deveriam interferir não estão interferindo. Tem que ter um treinamento desse pessoal. Gente, fato é que aí quando o jogador do Avaí foi expulso, o Clube do Remo também diminuiu os ímpetos, começou a jogar com mais inteligência, mais posse de bola, toca aqui, toca acolá. O placar tá na minha mão, eu não vou me avexar, porque nós já vimos isso acontecer contra o time do Ferroviária. Inclusive, quando o Clube do Remo faz aquela falta em lateral lá, os caras ficaram indignados, né, gente? Porque, pô, o adversário vem pra cima, né? E numa bola parada você pode decidir um jogo, né? E aí o Clube do Remo, tá? No segundo tempo diminuiu os ímpetos, né? Tanto que o adversário conseguiu igualar a posse de bola, ficou 50-50, cerca de 402 passes contra 411 do adversário, tá? E defesas foi 5-5, tá, gente? O Marcelo Rangel tem diminuído os seus ímpetos de trabalho, porém tem trabalhado bastante ainda, né, gente? Bastante não. Do que ele trabalhou até agora, meus amigos, diminuiu bastante os trabalhos do Marcelo Rangel. Fato é, galera, que nós tivemos jogadores performando bem, tivemos uma boa dinâmica do Clube do Remo, as peças encaixadas ali, inclusive na defensiva o Clube do Remo defendia muito bem, se encaixava as pecinhas muito bacana ali, jogo bom de se ver taticamente, uma boa leitura até de ser determinada peça do adversário e o que você tinha no banco, né? Porque quando você coloca o Janderson no lugar do Marrone, você imagina, né, que o Janderson vai performar melhor ali, mas o Janderson, cara, aquela bola que ele recebe, ele se atrapalha todinho, gente. Já tem um tempinho aqui, Janderson. Cega, meu amigo, já tem um tempinho aqui, cara. Sabe, parece que passou um branco ali, tchá, e eu esqueci de jogar. Não pode, gente, não pode mesmo. Tá, gente? Pra gente se encaminhar, vamos falar agora do seu quadra qual pro seu quadra 1. Primeiramente, vamos falar aqui daquela lá, Fenômeno Azul, quinta-feira à noite, 9h30 da noite o jogo, 19.411 foram pra lá, gente. 19.411 pessoas
entre pagantes e gratuidades. Galera, isso é muita gente para uma quinta-feira. É muita gente. Parabenizo aqui. Teve aquela entrada, aquele show que tem na entrada ali quando o ônibus vem chegando. Quem já passou por isso? Eu já passei por essa condição, gente. É muito emocionante quando a gente vê. Olha, Remo Ferroviária no passado. Eu fiquei muito triste quando eu vi o ônibus do Clube do Remo chegando. Pouca gente ali ao redor, né? Mas mesmo assim ainda tinha gente gritando. Eu tava lá gritando. Né? Foi no Bainão esse jogo. Então quando eu me alegro, quando eu vejo o ônibus chegando, muita gente ao redor. E bora Leão, aquele grito de incentivo, né, gente? E a torcida que começou com seus cânticos ali. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão, né? E honra essa camisa, meu poderoso Leão. Que coisa, gente. É coisa de arrepiar. O Davó, né? O Davó, quando ele tava falando com aquele rapaz da Remo TV, que eu me esqueci o nome, me perdoe, cara. Me perdoe mesmo. Né, que os âmbitos aqui são coisas de... a gente vai falando agora no calor ainda da emoção do jogo. E ele fala... que ele tá conversando com ele... essa torcida me arrepia, né? Ele fala assim mesmo. Tu vê a naturalidade, gente. Então é desses jogadores que a gente precisa. Jogadores que se empenham, se dedicam, entendeu? Eu não quero aqui a vez a displicência do Pavani, não. Eu fico chateado com o Pavani. Pô, eu sei que ele tem bola, meu irmão. Joga ali. Né? Mas, poxa, cara. Bom, gente. Fato é que Marcelo Rangel, mais um jogo bom. Um jogo que, se ele tivesse melhor diálogo com o Kaique, teria pedido aquela bola ali para ele chutar. Mas, enfim, aconteceu a decisão de cerca de... Você tá 3 metros do adversário para decidir. Um pensamento é muito rápido, tá? E tem reflexo para isso, mas reflexo para decidir na hora que ele tá decidindo individualmente, né, gente? Mas foi um jogo bom do Rangel, tá, gente? Quando foi acionado, performou bem ali, fazendo aquela segurança. Inclusive aquela bola no final que ele se segura com ela. Rangel, segura esses ímpetos pra nós aí, meu amigo. Precisávamos muito desse ponto, gente. Nathan Santos, gente, olha, uma boa estreia. 65 ações, cansou um pouco, deu pra ver. Mas ele é aquele jogador que não apoia tanto o ataque assim, com o fervor do Marcelinho, mas ele vai e volta, consegue dar uma melhor dinâmica, tem um bom drible, inclusive ele dá um drible ali no final, ali, né, entortando. 65 ações, 7 perdas, de 45 passes acertou 42, então em duelos ele venceu 6 dos 7 que disputou. Parabéns, boa estreia, gostei do que vi, e vejo que agora a gente tem um lateral direito em crescente aí, tá? Camutanga, gente, por que eu vou falar do Camutanga, cara? Mais um bom jogo, o cara sabe fazer a leitura antecipada para fazer um bom corte. Acho que a maioria dos cortes do Clube do Remo foi Camutanga, gente. Porque o cara joga, viu, meu irmão? O cara diminui o espaço, o adversário vem para cima, ele não se apavora, não dá bote errado. Então, 52 ações, 5 perdas, tá? E passes de 33 ele acertou 29. Gente, me perdoe a voz meio que nasalada, é porque eu tô gripado, né? Lutando com a gripe e lutando no trabalho também, tá? Kaique, gente, o Kaique cometeu aquela falha, um erro que levou ao gol mesmo ali. Ele não percebeu, não fez a leitura melhor, né? Era para ele ter outro, chutava ela de qualquer jeito. Ele tentou fazer por... O atacante, ele faz a leitura da zaga, gente. Ele sabe que o zagueiro é esquerdo. Então o que ele faz? Eu vou firmar aqui porque ele vai querer... A melhor saída mais tranquila dele é com a perna esquerda, né? Mas aí teve 46 ações, dessas 46 teve 3 perdas apenas, tá? Sendo que de 37 passes ele acertou 35. Foi um bom jogo naquilo que a gente pede desse menino, falta mais casca, mais experiência, mas foi bom demais, assim, naqueles ímpetos, apesar de ter perdido o gol. Acho que ele, e dentre os milhares de azulinos que estavam, ele foi o que mais se sentiu aliviado com aquele gol da virada do Clube do Remo. Até o gol do empate mesmo, ele comemorou bastante, né, gente? O Sábio, gente, olha, o Sábio teve 41 ações, 7 perdas de bola, de 28 passes ele acertou 25, teve 3 tentativas de cruzamento e acertou uma. Saiu no segundo tempo, sentiu, né? Saiu já no intervalo. No seu lugar entrou o Alan Rodrigues. O Alan Rodrigues teve 25 ações, 10 perdas, de 6 passes que ele tentou, de 8 passes ele acertou 8. Né? Ele performou abaixo, diminui o espaço, está um tempo sem jogar, falta ritmo de jogo. Mas falta um lateral melhor ali também para substituir o Sábio, tá, gente? Falta sim. O Alan, infelizmente, ele não mostrou que veio daquilo que o Clube do Remo esperava dele ainda, tá? Aí, mas conseguiu diminuir os ímpetos ali. Aí veio meio que apavorado, mas enfim. Tem uma questão da lateral do Clube do Remo. Os laterais que cobram o lateral que o Clube do Remo cobra, gente,
Todos os laterais são quase perdidos. Todos. Incrível como o adversário consegue apertar o Clube do Remo no lateral e o Clube do Remo perde os laterais cobrados, tá? É incrível isso. O adversário tem liberdade para receber o balão de lateral e o Clube do Remo não tem. Tanto na defesa, quanto no meio, quanto no ataque, tá? Indo pro meio, Caio Vinícius, gente. Teve aquele início ali, perdendo algumas bolas, meio que nervoso, escorregando. O campo tava molhado realmente, era para isso. Ele já é meio que desengonçado um pouco, eu acho, né? Porém, fazia aquela saída de 3 em certo momento ali. Porém, performava no meio campo também. Ele fez muitas funções ali, fez 2 funções, inclusive chegando até dar uma assistência de ataque, tá? Então foi um bom jogo do Caio Vinícius, tá? Teve aí 60 ações, tá, com a bola. Dessas 60 ações ele perdeu 7 passes errados. Ele teve 6 passes errados, 42 certos e 48 tentados, tá? Vamos lá pra frente, gente. E o Jadson, né? O Jadson que estava cotado para ser substituído, porém o treinador optou por ele. Sabe porque o Jadson é uma peça dinâmica naquele meio campo do Clube do Remo. Hoje ele tentou mais, chutou mais um pouco, tentou os cabeceios ali e tal. Ainda tá buscando a melhor dinâmica, tá? O Jadson foi bem na minha concepção. De 27 ações, ele teve 6 perdas, tá? Foi o que teve menos ações no meio campo do Clube do Remo, foi o Jadson, tá, gente? De passes, ele de 18 passes acertou 15, então ele errou 3 passes aí, né? No seu lugar entrou o Regis ali que teve 14 ações apenas no jogo. Nessas 14 ações ele perdeu 4. Passes do Regis, gente, de 11 passes ele acertou 9. O Regis ficou meio apagado, eu não gostei da performance dele. Mas enfim, diminuiu o espaço com um pouco de lentidão. Ele tentou fazer aquela que o Jadson faz na hora da pressão, na saída de bola adversário. O atacante retorna e o Jadson aparece como um elemento de marcação ali. Porém, ele não consegue fazer aquilo, o próprio Regis, tá? Mas é aquilo, né, gente? O Remo ganhou, tá? Cantídio, gente, olha aí, Cantídio saiu aí aos 27 minutos, né? Sentiu ali um certo momento, acho que não é nada preocupante, mas é aquela, vai ganhando uma minutagem, estava muito tempo sem jogar. O Cantígio foi bem, na minha opinião, teve 66 ações com bola, 9 perdas, de 47 passes ele acertou 41, então ele errou aí cerca de 6 passes, é bom pela dinâmica que ele dá no meio de campo. Ele e o Caio, o Jadson foi quem performou menos nesse meio campo, tá? E no seu lugar quem performou menos ainda foi o Regis, tá? Até porque o Regis dá outra dinâmica no jogo, tá, gente? Tá? No lugar do Cantígio entrou aí o Natan, 9 ações no jogo, tá? Teve 2 perdas, de 8 passes ele acertou 6. Foi pouco, Ricardo, foi pouco, mas é o seguinte, gente. Ele diminui muito espaço, ele aparece muito em cortes, ele aparece muito na dinâmica de cercar o adversário. É bom jogador, Natan, gente. Pode aguardar que é um bom jogador, tá em crescente no Clube do Remo e com vontade mesmo. Galera, vamos lá para os nossos atacantes, né? Olha aqui, Matheus Davó que estava centralizado. Matheus Davó foi que teve menos ações nesse ataque. Ele que saiu para entrada do... Não, ele não saiu, ele ficou o jogo todo, na verdade, tá? Não, ele saiu para entrada do Pavani, né? Já estava me esquecendo do Pavani, tá? 18 ações, 8 perdas de bola, passes de 12, ele acertou 5. É aquilo, ele é o 9, né? Tenta atacar a bola, fez o gol, excelente para mim. Mais um gol do Davó, 2 jogos seguidos. Parabéns, Davó, bom jogo, gostei muito, tá? No seu lugar entrou o Pavani. O Remo povoar o meio campo, tentar uma melhor dinâmica. Seu Pavani, 7 ações. Entre os 40 minutos, né, gente? Também ele pode dizer, Ricardo, eu entrei aos 40, pô, tu tá me sacrificando, tá só loura, pô. Uma perda de 5 passes, ele acertou 4, gente, o Pavani, olha. Gente, o Pavani, ele vem performando abaixo, ele vai perder vez. Vai perder vez também porque eu até nessa hora pensei no Freitas. O Freitas teria entrado com mais vontade. Mas eu acho que o treinador queria uma melhor posse de bola, uma melhor dinâmica para girar melhor a bola, uma melhor tranquilidade também, né? Porque o adversário queria o resultado também, entendeu? Vamos lá, o nosso amigo querido Marrone. Gente, o Marrone, que jogador. Ele e o Pedro Rocha foram os nossos melhores atacantes em dinâmica, tá, gente? Em efetividade, Pedro Rocha e Davó. Mas o Marrone, gente, 48 ações, gente. 48. Olha quanto tempo eu não digo que um atacante do Clube do Remo tem 48 ações no jogo, tá? Dessas 48 ações, 11 perdas, tá?
De 29 passes, ele acertou 23, então ele errou 6 passes, tá? Tentou uma tentativa de chute ao gol, foi pra cima uma certa hora, e quando ele deu aquele time, dá uma melhor qualidade, né, gente? Pega o Marrone com a bola, e esse cara voando, meu irmão. Que cara, que jogador, né, gente? É um jogador ali que ele orquestra ali o ataque, ele olha, sabe? Ainda tá buscando a melhor performance, mas dá pra ver que tem qualidade ali no Marrone. Então, um bom jogo do Marrone, parabéns. Entrou no seu lugar, o Janderson, né, gente? Pra dar uma dinâmica na ponta. Pra ser aquele agressivo. Porém, uma hora eu acho que ele até se contundiu, que ele caiu de joelho no chão. Tá? Teve 25 ações nesse jogo, apareceu bastante também, gostei das aparições dele. Mas 10 perdas de passes, 11 passes ele acertou 10. Então o número dele diz muita coisa, porém diz pouca coisa de efetividade, tá, gente? Na efetividade ele ainda tentou um chute, foi bloqueado. E naquela hora do contra-ataque azulino era para ele se aparecer mais, só que ele fica, né? E o Regis que deu aquele passe para ele, se atrapalhou tudo. Depois da contusão, não voltou mais. Depois da contusão, não foi mais o mesmo, tá? Pedro Rocha, o Pedrão. Pedro de Rocha, volta a marcar. E quando o Pedro Rocha marca, o Remo vence, gente. Meus amigos. Quando o Pedro Rocha marca, em sua maioria, o Remo vence, né? Toma a responsabilidade do ataque. Buscou o jogo, puxou o ataque. Buscou, lutou, defendeu, foi até o meio. Pedro Rocha quase que completo, tá? 51 ações nesse jogo, gente. 51 ações do Pedro Rocha, até porque o clube do Remo no primeiro tempo, ele no começo deu uma dinâmica do lado direito e no segundo tempo ele deu uma dinâmica do lado esquerdo. Depois vocês podem ver que o Marrone, ele tem 48 ações porque foi muitas ações do lado direito. E depois do gol, ele já muda para o lado esquerdo, por isso que aumenta as ações do próprio Pedro Rocha e no segundo tempo continuamos. 16 perdas de bola, perdeu bastante bolas aí, foi o que mais perdeu bolas do clube do Remo, tá? 2 chutes a gol, sendo desse um de pênalti foi gol. Tentou aquela cabeçada, não deu certo, mas tentou, né? De passes, 29 passes, ele acertou 23. Galera, meus amigos, foi um bom jogo, gente. Foi um jogo que dá sinais que o clube do Remo sabe do que quer e vai lutar até o final desse campeonato por aquilo que pretende. Eu gostei da dinâmica, gostei da nova movimentação do clube do Remo em linha alta. Levamos um contra-ataque, levamos alguns contra-ataques sim, mas o zagueiro tem que estar preparado para aquilo. O Camutanga é bem preparado, por isso que ele tem bom corte mesmo. Mas tem muito a ajustar ainda um pouquinho ali, tá? E é aquilo, gente. Eu vi aqui no canal o rapaz passando a tabela pra nós. Ele falou, olha o Vila Nova aí, rapaz, não sei o que e tal. O Vila Nova deu tempo pro seu treinador botar sua equipe e ter suas dinâmicas em campo, né? Então, muito passa por isso, né, gente? Muito passa por isso que você tá mudando a dinâmica do clube do Remo jogar. Porque se vocês forem buscar, agora mesmo aí, pegue Remo e Coritiba. O Remo teve 30% de posse de bola jogando dentro de casa. Remo e América Mineiro, 27% de posse de bola. Ricardo, foi mais efetivo? Foi. Soube sofrer? Sofreu bastante, gente. Bastante mesmo. No jogo contra o Coritiba, então, sofreu demais. E agora você vê a dinâmica que ela começa a mudar. Então nós começamos a fazer outra leitura, né? E quando a gente tiver com essa leitura apurada aqui no canal, a gente vai trazer para vocês a pranchetinha de volta. Vocês notaram que eu não estou usando, né? Por quê? Porque eu ainda estou lendo as peças, estou lendo aquilo que o treinador interessa, né? Como a saída do Jadson. O Jadson, na hora que o clube do Remo está tentando se defender e ir para pressionar o adversário, o Jadson vai para frente do ataque. Pode prestar atenção nisso, ele pisa muito na área, porque ele consegue fazer aquela dinâmica, tá? Então era um clube do Remo que está dando uma nova roupagem daquilo. E eu achei até para mim que aquele final de jogo o clube do Remo soube cadenciar, não vamos mais para cima, bora segurar o resultado. Até porque é muito importante eu trazer a torcida pro meu lado, né? E manter os ímpetos aqui dentro de casa. Fato é, galera, que passando a rodada, tá? Nós vamos trazer outro vídeo também falando sobre quem foi quem não foi e tal. E os posicionamentos de todo mundo. E também trazendo outras coisas sobre o clube do Remo, tá? Até a voz do treinador, porque até agora eu não vi. Tô no pós-jogo mesmo aqui com vocês. Começou na quinta com o Operário 3-0 no Atlético Paranaense. Com isso o Operário chegou aos 22.
O Atlético ficou com 22, tá? Atlético Paranaense 1, Atlético Goianiense, tá, gente? Atlético Paranaense 1, Ferroviária 1, Atlético 1, Coritiba 1, tá? Vila Nova 2-0 no CRB, CRB que vem mal das pernas pra caramba. Chapecoense 4-2 no Volta Redonda, com isso a Chape conseguiu ficar ali por uma vitória a mais do que o Clube do Remo. Novo Horizontino 1, Goiás 0, Amazonas 1, Mucura 1, Cuiabá 3, América Mineiro 1, o América tá caindo, tá, gente? Botafogo perdeu em casa esse jogo, poderia ter nos ajudado a jogar a Mucura pra lanterna, aí o meu dia seria perfeito, mas não fez isso, né? Perdeu em casa de 2-0 pro Criciúma, que vem numa crescente, chegou aos 26 pontos aí, o Criciúma, né, gente? E manteve ali o Botafogo com 18, tá? O Remo vencendo o último jogo da rodada 2-1 sobre o Avaí, chegando aos 29 pontos. Muito importante essa pontuação. Dá recados lá pro setor de cima, eu tô aqui. E nós vamos para cima do Goiás, gente. Nós vamos para cima do Goiás. Anotem aí o que eu disse para vocês. Vamos buscar essa vitória lá dentro de Goiânia. Nós temos que fechar essa primeira fase que no mínimo 30 pontos. É uma pontuação boa, uma pontuação excelente, tá? Então nós vamos para a última rodada com muito sangue no olho. Valeu, forte abraço a você. Diga aí o que você achou desse jogo, o que não achou. Ricardo, não gostei, a dinâmica mudou, eu não sei. Fato é que nós conseguimos a vitória, e uma vitória que dá uma moral um pouquinho mais para nós de saber. Nós estamos mudando, precisamos de algumas peças a mais no ataque, precisamos, porém, é um clube do Remo que começa a galgar novamente se eu passar para o segundo turno. Mas vamos terminar esse primeiro e muito bem. O treinador falou numa entrevista durante essa semana que tá faltando uma sequência de vitórias azulina. E nós vamos buscar essa sequência, gente. Se começar agora contra o Goiás, é nós, tamo junto, Leão Azul. Valeu, forte abraço, bom dia de trabalho, boa noite, boa tarde, não sei que hora você vai ver esse vídeo. Não esquece de hypar. Valeu, fui!